Saudações, soberanos e soberanas! Prazer enorme ter vocês aqui no nosso canal de notícias do São Paulo. Eu sou o Cris e hoje vamos para mais um girinho de notícias sobre o nosso tricolor. Um dia estranho hoje. Saiu a confirmação do Crespo, porém a gente teve uma má notícia aqui em relação ao Matheus Alves. Mas antes da gente ir para os detalhes aí, não esquece de se inscrever no canal, curte os vídeos aí para dar uma força pra gente e compartilha com os outros tricolores que você conhece aí, beleza? Então vamos lá. Agora sim é oficial, Hernan Crespo é o novo técnico do São Paulo. Exatamente como a gente já tinha adiantado para vocês, que ele ia ser anunciado, com contrato até dezembro de 2026. Foi exatamente assim que foi feito. O treinador voltou após quase 4 anos de ter deixado São Paulo. O maior pivô dele ter saído do São Paulo já não está mais na equipe dele, que é o Corran, que era o preparador físico, que era aquele preparador polêmico que fazia os jogadores passarem mal no treino, que chegavam até a vomitar. Estourou vários jogadores porque não entendia o calendário brasileiro. E aí, quando foi conversado com o Crespo, foi pedido para ele trocar o preparador físico, ele era o cara de confiança do Crespo, o Crespo falou de maneira nenhuma. E isso aí acabou que ajudou a desgastar a relação. O time não estava bem também, até por causa do tanto de desfalque que teve, por causa dessa forçação de barra. E aí acabou que o Crespo foi embora, seguiu sua vida, foi campeão onde passou. A gente já deu uma retrospectiva aqui dos títulos dele lá no Catar, nos Emirados Árabes. E agora retornando ao São Paulo, até o final do ano que vem. Vamos desejar muita sorte aí, vamos torcer muito pelo Hernan Crespo. Estou feliz. É, a gente já tinha falado faz tempo, o Zubeldia precisava cair, já não dava mais liga. E graças a Deus agora é só treinar. São Paulo aí trazer mais alguns reforços e deixar aí pro Mister fazer o trabalho dele, né? E o Crespo na chegada ele deu um recado, né, para a torcida tricolor, ele que não teve, né, o prazer de ver a torcida do São Paulo lotar o estádio, o Morumbis, e ele deixou esse recado aqui para a torcida. Olá, família tricolor. Estou muito feliz e orgulhoso de voltar para o São Paulo e com muita vontade de ver o Morumbis lotado. Nos vemos em breve. Vamos, São Paulo! Muito legal, né? Não vejo a hora aí de ver o Crespo comandar o São Paulo. Estou ansioso agora para o retorno do time, principalmente dos treinamentos, para a gente descobrir como é que ele vai utilizar, né, os jogadores, se ele vai utilizar os jogadores da base e tal. Bem ansioso para ver como é que vai ser o trabalho dele agora. E mais um ponto positivo nessa chegada é que o Crespo poderia estar na Inter de Milão, lá no Mundial de Clubes. Ele jogou lá, né? E ele foi convidado para ser o tipo de um auxiliar técnico do técnico lá da Inter de Milão. E que era inclusive companheiro do Crespo lá quando ele jogou na Inter de Milão. É o técnico novo da Inter, que é o Christian Chivu, não sei como é que se pronuncia isso. Que é um romeno que atuava como zagueiro e lateral esquerdo, né? Ele está substituindo o Inzaghi, né, que saiu da Inter de Milão e foi para parar lá no Al Hilal, né? E aí o Crespo abriu mão dessa parceria, digamos assim, com o Christian para se concentrar aqui no São Paulo. Então, assim, você vê que o cara tá focado e que o São Paulo é especial mesmo pro Hernan Crespo, né? Meu, mais um ponto positivo para ele aí. Vamos torcer para tudo dar certo, que ele fique muito tempo no São Paulo e seja muito feliz e a gente consiga ser campeão também, assim como ele foi em todos os outros clubes, inclusive no São Paulo quando passou da outra vez, né? E aí é o que eu falei para vocês, o Corran, que era o preparador físico dele na época, não tá mais na equipe dele. Foi inclusive o Corran que teve aquele problema lá com o Flamengo, que foi suspenso, mas também era o maior, a parte mais problemática aí dessa equipe técnica do Crespo, né? Então ele não faz mais parte da equipe, o que deixou tudo mais tranquilo para ele vir aqui para o São Paulo novamente. E agora vamos falar sobre a notícia que acabou que estragou nosso feriado aqui. O Jorge Nicola deu mais um furo aí de reportagem e falou que o Matheus Alves foi vendido para o CSKA da Rússia. A gente já tinha dado uma notícia aqui que o CSKA estava interessado no Matheus Alves, mas que o São Paulo tinha recusado os valores, que eram muito baixos, e que tinha colocado estipulado um mínimo de 10 milhões de euros pelo jogador. Pois bem,
qual não foi nossa surpresa hoje ao Jorge Nicola sair com a matéria que o Matheus Alves está em negociações avançadas para sair, que acho que até segunda-feira saia o anúncio oficial que ele foi vendido para o CSKA por 6 milhões de euros. 6 milhões de euros. Detalhe, o São Paulo tem 90% de jogador, os 10% restantes estão entre o jogador e o empresário. Aí eu te pergunto, você recusa a proposta, fala que vende pelo mínimo 10 milhões de euros, o CSK dá uma esfriadinha na negociação, porque sabe que você está desesperado e precisa de dinheiro, porque a nossa diretoria faz questão de falar isso aos quatro ventos. Então todo mundo joga abaixo contra o São Paulo, porque sabe que o São Paulo precisa de dinheiro. E aí você vende e fala: Não, CSK, vem cá. Tá de pé ainda a proposta? Eu vendo para você por 6 milhões. Porra, velho. São Paulo vai vender o cara por uma paçoca e uma jujuba, é sério mesmo? Já não basta o William Gomes? Nossa, cara, que desastre. Aí o São Paulo fala que tá precisando de dinheiro, que é fluxo de caixa, que não sei o quê. Mas, gente, a gente já sabia, a gente já tinha falado que o Matheus Alves era uma das bolas da vez, provavelmente seria vendido. Mas, cara, 6 milhões de euros vai dar o quê? 39 milhões de reais? São Paulo precisa vender mais cento e poucos milhões, então vai ter que vender tudo as molecadas da base nesses preços aí para chegar no valor que precisa vender, para fechar o ano no azul. Aí o São Paulo fala que vai ficar. Na verdade, o Nicola falou, né, que o São Paulo vai ficar com 25% de mais-valia ainda do jogador numa futura venda. Só que tem dois problemas. A mais-valia, ela desconta o valor que o clube que estiver vendendo pela segunda vez, o que ele investiu. Então, no caso aqui, você já descontaria 6 milhões do valor que ele seria vendido. Vamos supor que ele seja vendido aí por 10 milhões. São Paulo, na verdade, desconta os 6 que ele usou para pagar o São Paulo. E, na verdade, seria 25% de 4 milhões aí no caso, entendeu? É muito pouco, cara. E outra, CSKA, quem é que vê o campeonato russo? O CSKA, se não me engano, tá até banido das competições europeias e tal. Ah, cara, olha. Vendeu o Matheus Alves por dinheiro de pinga. Se for isso mesmo, cara, e o Jorge Nicola não ia publicar isso se não fosse verdade. É um jornalista sério. Que é dinheiro de pinga. Vendeu realmente. Ó, me dá uma paçoquinha aí e uma jujuba e leva o jogador aí, cara. Um dos jogadores mais. Meu, você acha que não tem um mercado na Europa? Não na Rússia, no espanhol, ou talvez no inglês. Gente, o empresário do cara é o Juliano Bortolucci. É um cara que tem bons contatos em tudo quanto é lugar. Tô entendendo, tô entendendo. Fiquei revoltado com esse valor. Isso, eu achei que só com o Matheus Alves a gente ia praticamente fechar os 100 milhões que o São Paulo precisava vender. Se não fosse isso, que chegaria bem perto. Então, assim, a gente vai ter que fazer uma liquidação. E aí o Crespo vai jogar com quem? Porque se você perde o Matheus Alves, sobra quem no meio-campo? Luciano? Oscar Bichado, que vive no Refis? Ah, cara, olha. O que o São Paulo tá fazendo, viu? E indo de encontro com essa informação, né? Saiu uma outra informação que o São Paulo, a diretoria de São Paulo está querendo contratar três jogadores nessa janela de transferência, principalmente do meio para frente, porque ela entendeu que o ataque do São Paulo, a parte ofensiva do São Paulo, está tendo muitas lesões e que são poucas opções que o Crespo tem para trabalhar. E com isso eles estão dispostos a vender mais um jogador para isso. Mas assim, as contratações que eles pretendem ainda são naqueles moldes de empréstimo, jogador livre e que só seria usado dinheiro na negociação, digamos assim, da venda desse jogador a mais que vai ser vendido aí pelo São Paulo, se ele não comprometer a chegada dos três jogadores. Eles querem três jogadores, três opções. O scout do time já mapeou alguns jogadores. Nem todos vão ser indicação do Crespo, então assim, a diretoria vai trazer o que ela achar que tem que trazer. Nossa, tá começando muito esquisito, cara, muito esquisito essa
essas negociações aí dessa janela do meio do ano. A gente já sabia que a gente ia sangrar, a gente ia sofrer, ia acabar perdendo jogadores importantes aí, ou de potencial, né, que o São Paulo tem, tipo o Matheus Alves. Mas não digo nada se o Matheus, o Lucas Ferreira, o Ferreirão também não for vendido. Não tá começando legal pra gente essa janela de transferência, não, cara. E aí o São Paulo deixou no ar isso, que ele quer três jogadores dessa parte ofensiva e que ele está disposto a vender algum jogador do plantel para viabilizar isso, se for o caso, entendeu? Ah, é triste. Que situação triste que o São Paulo tá financeiramente falando, viu? Olha, nunca imaginei ver o clube nessa situação, cara. Saiu uma informação também que o São Paulo fez uma sondagem pelo jogador Matias Arezo do Grêmio, um jogador de 21 anos, uruguaio, que o São Paulo queria por empréstimo para variar, pagando o salário, 100% dos salários do jogador, jogador que está escanteado lá no Grêmio, o Grêmio não está fazendo muita menção de utilizar o jogador, porém o Grêmio já falou que só aceita negociar o jogador ou vendendo diretamente pelos 3 milhões de euros que ele pagou pelo jogador, ou com a cláusula de obrigação de compra após o empréstimo. Não é opção, é obrigação. Então, assim, ele aceitaria até o São Paulo pegar o jogador emprestado até esse final da temporada, porém com a obrigação de compra no final da temporada. Então, assim, o São Paulo não caiu fora totalmente da negociação, não bateu o martelo assim, falando, não, então deixa quieto, mas muito provavelmente ou vai esperar vender aquele jogador que eu acabei de falar para vocês para sair uma grana aí e deixar uma parte dessa grana em stand-by aí para usar no para contratar o jogador no final do empréstimo, ou vai deixar quieto mesmo e vai deixar para lá a contratação de jogador. Então, sobre o Matias Arezzo, é isso que a gente tem no momento. E para finalizar esse vídeo, né, alguns jogadores do São Paulo que estão de férias, né, agora no Mundial de Clubes, os meninos que subiram da base, eles resolveram ir para o sub-20 para não perder ritmo de jogo, poder jogar um pouco também. Então o Mike, o lateral direito, o Henrique Carmo, o Matheus Alves e o Rian Francisco decidiram jogar no sub-20. E o São Paulo ganhou de 3-2 do Atlético em Curitiba com um golaço do Mike. Fez um golaço, meteu uma no ângulo, puta chutaço. O segundo gol foi do Nicolas. E o terceiro foi justamente do Matheus Alves. Então o São Paulo ganhou de 3-2 com dois desses jogadores que resolveram descer, né, para o sub-20 e para ter minuto, para manter o bom condicionamento, o ritmo de jogo e tal. Nossa, cara, ainda não tô me conformando que o Matheus Alves vai embora por causa desse dinheiro de pinga, viu? Mas enfim, é isso aí. Vamos esperar essa confirmação, ver se os valores são esses mesmos. Tentar entender onde que o São Paulo tá com a cabeça e vida que segue, né? O vídeo de hoje foi esse, pessoal. Um abraço, fica com Deus, até a próxima e vamos, São Paulo!